Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Boa tarde a todos vocês que estão aí conosco nesse dia 7 de abril de 2022, acompanhando o programa Planeta em Foco com André Miragaia, aqui pela Rádio TV Imprensa. A Rádio TV Imprensa que tem como editor-chefe o jornalista Ferreira Leite. E você pode participar desse programa pelo WhatsApp 12 99 128 7070, 12 99 128 7070, ou através das redes sociais, por onde está passando o programa, que são o Facebook, YouTube. Você pode mandar sua contribuição e a gente vai estar comentando, a gente vai estar respondendo, ok? Lembrando sempre que esse programa tem o apoio e oferecimento do Grupo Dutrafé, um novo conceito em gestão de resíduos. O Grupo Dutrafé presta serviço de gestão de resíduos industriais com atuação nas empresas da região do Vale do Paraíba em todo o estado de São Paulo. O Grupo Dutrafé desenvolve o projeto da sua empresa dentro da necessidade do seu cliente, implantando desde a coleta seletiva de resíduos, a educação ambiental, projeto de gerenciamento de resíduos e uma série de especialidades necessárias para uma gestão de resíduos eficaz e consciente. Tudo isso garante com que o Grupo Dutrafé tenha excelência no que faz, com resultados financeiros e também com resultados ambientais para a sua empresa. Grupo Dutrafé, um novo conceito em gestão de resíduos. Bom, gente, e no programa de hoje nós vamos bater um papo aqui com dois amigos, né, e conhecer melhor o que é e o que faz o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. Muita gente não conhece, muitas vezes vê essa sigla ICMBio e não sabe o que significa, não sabe qual é a função, e hoje eu trouxe aqui a chefe do Instituto e trouxe aqui o analista ambiental desse Instituto para a gente bater um papo e todo mundo entender a importância que esse Instituto tem para todo o país, para todo o Brasil, para o estado de São Paulo, para a região do Vale do Paraíba, que nós estamos aqui inseridos. Então, eu estou recebendo hoje aqui no estúdio, para a gente bater esse papo, a Letícia Brandão. A Letícia Brandão é bióloga com mestrado em Ecologia na USP. Ela é analista ambiental do ICMBio e ela é chefe do Núcleo de Gestão Integrada do Paraíba do Sul. Ela que cuida, ela que coordena o ICMBio, né, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, aqui na região do Vale do Paraíba. Boa tarde, Letícia. Obrigado pela tua presença, obrigado por deixar seus afazeres e estar aqui hoje com a gente. Muito obrigada, André. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você hoje. E eu estou recebendo também meu amigo Fernando Siqueira, que é ecólogo, também é analista ambiental do Instituto Chico Mendes, ICMBio, e trabalha no Núcleo de Gestão Integrada do Rio Paraíba do Sul, que tem sede aqui em São José dos Campos, que fica lá no Parque da Cidade, aqui em São José. Boa tarde, Fernando. Obrigado pela tua presença aqui com a gente hoje. Muito boa tarde, André. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. E eu é que agradeço a vocês aí pelo aceite desse convite. Bom, gente, o Instituto Chico Mendes, ou ICMBio, ele administra 334 unidades de conservação espalhadas de norte a sul do Brasil. A área somada dá quase 10% do território nacional. O Instituto Chico Mendes ele conta com 14 centros nacionais de pesquisa e conservação. E nós vamos falar aqui hoje da APA, Área de Proteção Ambiental Mananciais do Rio Paraíba do Sul, que é administrada aqui pelo Instituto Chico Mendes e foi criada pelo Decreto Federal no dia 13 de setembro de 1982. É uma unidade de conservação estratégica, protege importantes mananciais que integram a bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, que abastece de água toda a nossa região, e nela estão mais de 80 municípios que estão do estado de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e do estado de São Paulo.
A APA, né, a Área de Proteção Ambiental do Rio Paraíba do Sul, ela é fundamental para uma região densamente ocupada pelo homem, né, e que apresenta ainda remanescentes florestais fundamentais para a produção e para a proteção da água e também para a conservação da biodiversidade. E eu já vou começar perguntando aqui para minha amiga Letícia, que é a coordenadora aqui do ICMBio, daqui do Vale do Paraíba, como é que nasceu o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade? Ele era um órgão ligado ao IBAMA antigamente, né? Explica para a gente como é que nasceu o Instituto Chico Mendes, Letícia. Sim, André. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, foi criado em 2007 como uma divisão do IBAMA de atribuições. O Instituto Chico Mendes, ele foi separado do IBAMA, Foi né? separado do IBAMA. Certo. Então, o IBAMA continua com atribuição de licenciamento federal e fiscalização federal. E o ICMBio faz a criação, proteção e gestão das unidades de conservação e conservação da biodiversidade. Por isso tem os centros de conservação de biodiversidade, que faz o trabalho de pesquisa, monitoramento com conservação de espécies ameaçadas. E agora perguntar para o Fernando. Fernando, como é que foi essa criação do Instituto Chico Mendes? Ele foi separado do IBAMA? Porque antigamente era tudo junto, né? O IBAMA fazia tanto essa parte de fiscalização, cuidava de unidade de conservação, estava tudo concentrado num órgão só. E aí houve essa divisão, né? Conforme a Letícia estava explicando para a gente. Como é que foi esse processo de criação do Instituto Chico Mendes? Bom, como você disse, André, anteriormente éramos todos IBAMAs, né? Eu e a Letícia, quando nós ingressamos no serviço público, nós ingressamos como servidores do IBAMA. No ano de 2007, o governo federal ele optou por especializar, criar um órgão especializado para a gestão das unidades de conservação. Então, essa atribuição que era do IBAMA, para cuidar dessa atribuição que era do IBAMA, foi criada uma autarquia específica, que é o Instituto Chico Mendes, e que ficou responsável pela gestão das unidades de conservação federais. São 334 unidades de conservação, né? As categorias mais conhecidas são os parques nacionais, Foz do Iguaçu, Floresta da Tijuca, Parque Nacional da Tijuca, onde está o Cristo Redentor, é uma unidade de conservação federal. Então tem unidades de conservação que são muito conhecidas, né? Fernando de Noronha. Nós trabalhamos aqui no Vale do Paraíba, na APA Mananciais do Rio Paraíba do Sul. Como todas as unidades de conservação, elas têm a sua importância, né? Elas têm o objetivo de criação da unidade. E, no nosso caso, ela está intimamente relacionada à conservação das árvores, né? Ela é uma unidade de conservação que foi criada no início dos anos 80 para proteger o recurso hídrico responsável pelo abastecimento público das áreas urbanas da bacia. Fernando, e me fala mais uma coisa. Unidade de conservação, a gente tem duas categorias de unidade de conservação. Uma que é a APA, né, a Área de Proteção Ambiental, que é essa que o Instituto Chico Mendes cuida, aqui, né, do Vale do Paraíba, da bacia do Rio Paraíba. E tem as unidades de conservação de proteção integral. O Instituto Chico Mendes cuida dessas duas categorias. E qual é a diferença, né, entre elas, né, a APA e essa de proteção integral? São dois grupos, né? O grupo de proteção integral e o grupo de uso sustentável. O Instituto Chico Mendes ele faz a gestão de praticamente 150 unidades de proteção integral. Na proteção integral são unidades de conservação com maior restrição de uso, né? Então, o que pode fazer numa unidade de conservação de proteção integral? Nas estações ecológicas e nas reservas biológicas, por exemplo, praticamente só pesquisa e educação ambiental. Nos parques nacionais são permitidas visitação. Já no grupo de uso sustentável, ela é um grupo que abrange as categorias de unidade de conservação que tem o objetivo de compatibilizar o desenvolvimento sustentável, o uso dos recursos naturais com a conservação do meio ambiente. A APA é uma dessas categorias de uso sustentável. Respondi a pergunta, André? Sim, o uso sustentável que a gente fala, vamos dizer, na APA,
Porque assim, a unidade de conservação de proteção integral, você explicou bem, ela é muito mais restritiva. Sim. Então, assim, você tem, vamos dizer assim, o lazer contemplativo, né? Você pode até visitar, mas assim, para fins de educação ambiental, visitas monitoradas, pesquisa científica e tal. As de uso sustentável, né, que no caso aqui a APA do Mananciais do Rio Paraíba do Sul, já permite um tipo de ocupação, já permite outros regramentos, né, Fernando? Sim. A APA, ela seria a categoria de unidade de conservação que permite a maior quantidade de atividades. A APA que a gente trabalha, que o núcleo que a gente atua faz a gestão, ela abrange áreas urbanas, abrange áreas urbanas e rurais. Apenas como exemplo, a totalidade do centro, ali do núcleo urbano de Igaratá está dentro da APA. Então, ela é uma unidade de conservação com esse desafio de permitir o uso dos recursos naturais, a ocupação do território, protegendo a biodiversidade, protegendo os recursos naturais. Para a gente, um objetivo específico, ou um objetivo maior, que é a conservação dos recursos hídricos, mas também da biodiversidade, que sem ela não se conserva os recursos hídricos. Ah, bacana. Essa questão dos recursos hídricos, inclusive, a gente tem um vídeo, né, que foi produzido aqui pelo ICMBio, aqui, né, da região do Vale do Paraíba, e daqui a pouquinho eu vou pedir para o Jodel para a gente passar esse vídeo, não ainda, tá, Jodel? Antes, primeiro eu quero bater um papo com eles aqui. Bom, dentro da nossa APA aqui, nós temos aqui em São José dos Campos, na parte norte do município, já quase na Serra da Mantiqueira, nós temos o distrito de São Francisco Xavier. E o Instituto Chico Mendes, eu sei que desenvolveu trabalhos lá dentro do Instituto Chico Mendes, dentro da APA de São Francisco Xavier. Letícia, quais são os trabalhos que o Instituto Chico Mendes tem desenvolvido aqui no Vale do Paraíba e daí em especial na região de São Francisco Xavier? Então, André, como o Fernando comentou, a APA pega áreas urbanas e áreas rurais, né? E São Francisco Xavier, para nós, é como a área de alta importância pela sua biodiversidade. Então, assim, ela é super importante para a conservação para nós, assim, visto que ela abrange 5 espécies de primatas, 3 ameaçadas de extinção, que é o muriqui do sul, que tem uma população bem expressiva aqui em São Francisco Xavier. O muriqui do sul é o maior primata da América, e tem o sagui da Serra Escuro, que está entre os 25 espécies de primatas mais ameaçadas do planeta. Então, assim, é uma diversidade que é meio que a gente pode falar que quase é inagualável em outros lugares. Assim. Então, São José tem uma importância primordial para a conservação dessas 2 espécies. Assim. Até por ser uma cidade muito populosa também, né, a mais populosa daqui do Vale do Paraíba. Pois é. E o impacto, né, sobre essa biodiversidade acaba sendo até maior também, né, Letícia? De alta relevância para nós, a conservação dessas áreas. E, além disso, de São Francisco Xavier, o Calitrix aurita, né, que é o nome científico do sagui da Serra Escuro, ocorre em áreas urbanas também aqui em São José dos Campos. Então, tem populações puras, né, que a gente fala que é pura porque ainda não teve contato com nenhuma espécie introduzida, que é uma das grandes ameaças para essa espécie. E aqui em São José é um dos poucos locais na região sudeste, que é onde ele ocorre, porque ele é uma espécie endêmica aqui da região sudeste. São José dos Campos é um dos poucos locais onde tem essa população ainda pura, assim, sem ter reproduzido com espécies introduzidas. Então, o município tem uma alta relevância para essas medidas de conservação. Então, o que o ICMBio está trabalhando em São Francisco Xavier, e trabalha em parceria com a Prefeitura Municipal de São José, com a Fundação Florestal também, e com outras instituições de pesquisa. Porque o Instituto, um dos centros do ICMBio é o CPB, Centro de Primatas, né, Centro Nacional de Primatas. A sede dele fica onde? Fica em João Pessoa, na Paraíba. Então, o CPB faz atuação direta aqui na região de São Francisco, através da gente, assim, né, conosco. Legal. Então, tem uma integração bacana entre os centros e a unidade de conservação. Entendi. Bacana. Bom, e essas espécies, elas transitam, né, pelo Vale do Paraíba, não só aqui em São José dos Campos. Vocês descobriram núcleos, né, dessas espécies aqui. Ô, Jodel, eu vou até pedir para a Letícia e para o Fernando comentarem aqui. Eu separei umas fotos aqui de 3 espécies que eu sei que o Instituto Chico Mendes está trabalhando na proteção delas.
E aí eu vou pedir para o Jodel para ir passando as fotos aqui, e a gente vai comentando, falando sobre cada uma delas. Essas são as 3 espécies, né? A jacutinga. Tem a jacutinga ali em cima, na esquerda, que é uma espécie de ave, né, muito ameaçada de extinção. Ela localmente extinta aqui, quase na região. E tem um programa junto com a Sávio Brasil. Pode ir passando as fotos. De reintrodução dessa espécie. Essa espécie bonita, né, a jacutinga? Muito né? bonita. Ela foi extremamente caçada, por isso que chegou quase à extinção. Eu já vi uma jacutinga, ela parece uma galinhona, né? Ela é grande, né? Uma ave grande, né, Letícia? Então, é importante distinguir a jacutinga do jacu. O jacu é uma espécie bem comum, né, que a gente vê lá no Parque da Cidade, tem bastante. Aqui você anda nos parques aqui urbanos, tem. Olha as cores dela, que coisa Agora, bonita. a jacutinga tem essa diferenciação, crista dessa dela, crista né? branca, pois é. Bacana. É diferente do jacu, aí, no caso. Diferente do jacu. E essa está bem criticamente ameaçada, assim. É? É ameaçada de extinção mesmo. Por quê? Por causa de caça? Por causa de caça, É mesmo? E aí, em São Francisco Xavier, tem um programa de reintrodução dela. A ideia era transformar lá uma população viável, né, com vários espécimes introduzidos. E agora reproduzindo, né? E esse aí é o nosso sagui da Serra Escuro, Esse é o Calitrix sagui da aurita. Serra Escuro, Calitrix aurita, que é endêmico da região da Mata Atlântica do Sudeste. Endêmico, só para a gente explicar para quem está nos ouvindo, endêmico significa que só ocorre num local. Ele é endêmico, isso é, ele ocorre muito nessa região específica e não ocorre em outras regiões pelo país. Então, ela é endêmico daqui da região do Vale do Paraíba e também, eu já vi também no Alto Tietê também. Em Mogi das Cruzes tem população de Calitrix aurita, eu trabalhei lá durante um tempo, e eu me lembro que num dos parques, lá numa das unidades de conservação de Mogi das Cruzes, tinha uma família de Calitrix aurita lá também. E ele também está criticamente ameaçado de extinção, né? Ele está entre as 25 espécies mais ameaçadas do planeta de primatas. É mesmo? Ele está na lista vermelha lá da... Todas essas 3 espécies estão ameaçadas. Aí mais uma foto do aurita. E esse aí é o que compete com ele, né? Esse não é o aurita. Esse é o sagui do Nordeste, né, mais comumente conhecido como sagui estrela, né, mico-estrela, o sagui de tufo branco. Esse é um grande problema aqui para nós, aqui para a espécie que é nativa, né, porque ele foi introduzido aqui. Ele veio através como que ele veio? Como que ele chegou aqui? Tráfico de animais silvestres. Os caras que ficam vendendo na beira da estrada, macaquinho. Isso assim, completamente inadequado. A família passa, o filho acha bonitinho, pai, vamos levar esse macaquinho para casa, compra o macaquinho, traz para cá, não sabe cuidar dele, solta o macaquinho no meio da mata, achando que está fazendo um bem danado para ele. Né? E aí esse macaquinho acaba se reproduzindo. Eu já vi vários desses saguis nesse formato aí. Passa só a foto anterior e essa aí, para a gente ver a diferença de um para o outro. Esse aí é o caveirinha, né? Ele parece que ele tem uma caveirinha branca no meio do rosto, né? Isso mesmo. Esse é o sagui da Serra Escura, uma espécie criticamente ameaçada de extinção. E aí o do tufo branco. Pode passar? Não, esse é o sagui da Serra Escuro, para frente. Isso, esse é o do tufo branco. Ele compete, né, Letícia? Ele acaba se reproduzindo com a espécie nativa? Sim, esse é o grande problema, né? Ele domina, né? Sim. Ele reproduz com a espécie nativa, que é uma espécie mais tímida. Certo. Esse aí é uma espécie que se adapta muito fácil aos ambientes. Ele até lixo, assim, ele vai nas casas. O aurita não, o aurita é uma espécie mais arredia. Então, ele compete pela alimentação, pela ocupação do espaço e se reproduz com a aurita. Então, acaba hibridando, né, as 2 espécies e ele domina. E ele acaba dominando e acaba misturando a espécie, e você perde aquela espécie nativa. A variabilidade genética da Você espécie. percebe, assim, por esse sagui do tufo branco, que ele já está em cima de uma trave ali, né? Tá em cima ele é muito popular, assim, né, em área urbana, né, Letícia? Sim, sim. No Rio de Janeiro, assim, é um grande problema. Assim, a gente considera que praticamente a aurita é dificílimo encontrar aurita puro. No Serra dos Órgãos, no Parque Nacional, existe ainda um grupo, né? Mas por isso Horto Florestal, né? No Parque Augusto Rusca, aqui em São José dos Campos, também tem. Aqui em São José dos Campos tem uma população de aurita assim, super expressiva. Tem 5 grupos de aurita, quase 40 indivíduos lá. Certo. Então é bem rara essa situação. Certo. Esse sagui de tufo branco aí, que está se misturando, né? Que é da região Nordeste, que vem para cá, esse aí que está na foto, esse aí, inclusive, tem muito perto do Termas do Vale. Como quem vai para Urbanova, aqui em São José dos Campos, você passa ali em frente àquele Clube Termas do Vale, e eu já entrei ali uma vez para dar uma olhada ali, até para ver questões ambientais mesmo,
E eu vi vários desse tipo de sagui, desse tufinho branco aí. Em Mogi das Cruzes, num dos parques lá, o Parque Centenário, um parque urbano de Mogi das Cruzes, tem muito desse tipo de sagui lá. E você tem o aurita, né, que é o nativo, e você tem esse outro sagui que veio do Nordeste, que está sendo introduzido aqui. E é um grande problema, né? Como você colocou. É um grande problema. É um grande problema, isso está acontecendo. O Vale do Paraíba, a gente ainda tem essas áreas remanescentes, ainda com população pura do aurita, mas, como eu estava dizendo, no Rio de Janeiro praticamente não tem mais. Puxa vida. Então, assim, a gente não pode deixar que a situação chegue também a dominar aqui, né? Então, Sim. São José, Mogi, esses municípios da região do Vale do Paraíba têm um papel fundamental para garantir a proteção da espécie. Sim, essa é a espécie. E esse aí, quem é esse aí? Esse aí é o muriqui do sul. É a espécie que tem essa foto do muriqui do sul, né? É o monocarvoeiro. Isso, porque tem o muriqui do norte, que é uma cara mais despigmentada. Aí agora eu fiquei na dúvida. Esse está parecendo o muriqui do norte. Não, esse é o muriqui do sul. Eu peguei todos como Muriqui muriqui do do sul. sul mesmo. Tá. Às vezes eles ficam meio... Às vezes na foto ele não aparece muito bem na foto, né? Mas esse Tá é o muriqui lindo, do sul tá mesmo. Tá Peguei linda ele essa como foto. sendo ele mesmo. E com filhotinho nas costas ainda. É importante falar isso, né? Que tem duas espécies, né? Uma do muriqui do norte e a muriqui do sul, que nós temos aqui em São Francisco Xavier, é a muriqui do sul, que é esse rosto bem escuro, e a do norte é despigmentado. Ele é muito bonito, né, esse macaco? Ele é o maior primata da América, né? Maravilhoso, assim. Sim. É como se fosse um chimpanzé com cauda. Entendi. E ele é considerado, o nome é os povos mansos da floresta. Porque isso também é um grande desafio para nós, porque ele é um grupo muito, muito tímido, ele não tem medo das pessoas. Então, assim, tem que ter muito cuidado, né, na hora de observar, porque é um animal muito dócil, né? E tem uma população maior aqui no Vale do Paraíba. Olha uma outra fotinha dele. Essa aí ele saiu bem na foto. Não, é um animal lindo, né? É. Não, São Francisco Xavier, eu acho que São Francisco Xavier é o ponto alto aqui da região que precisa ser protegido. Né? E ao pé da Serra da Mantiqueira, isso leva a gente a pensar, pelo menos eu estou induzindo meu pensamento, que a Serra da Mantiqueira é um grande berçário de várias dessas espécies, né, que estão em ameaça de extinção, que são encontradas em São Francisco Xavier. Então eu acredito que São Bento do Sapucaí, Campos do Jordão, todas essas espécies na Serra da Mantiqueira, a gente deva ter várias ocorrências dessas espécies também, não tem? Então, isso já fica mais complicado. Nem todo lugar tem. Foi encontrado agora um grupo grande, né, em Cruzeiro, mas é muito raro encontrar. Né? Em Itatiaia tem também, na Bocaina tem. Nós já estamos agora na subida da serra daqui da Tamoios, da rodovia Tamoios. Em Caraguatatuba tem também. Mas, assim, pequenos grupos. O que distingue de São Francisco Xavier é que tem grupo de 30 indivíduos. É mesmo? É enorme, assim, são grupos. E tem mais de um grupo. Tem 4 ou 5 grupos lá. Que bacana. Então, assim, quando a gente avista, por exemplo, esse de Caraguatatuba, são poucos indivíduos. Entendi. O Instituto Chico Mendes, ele é vinculado diretamente ao Ministério do Meio Ambiente, é isso? É uma autarquia do Ministério do Meio Ambiente. Tá. Uma autarquia significa o quê? Que ele é um órgão autônomo, tem uma certa autonomia ou não? Sim. Estou falando bobagem? Não, Não. Vamos aí, explica aí, pode falar. É um bate-papo aqui. O Ministério do Meio Ambiente elabora as diretrizes, formula as políticas públicas, e o ICMBio, assim como o IBAMA, Agência Nacional de Águas e outras autarquias federais, tem a função de executar essas políticas públicas. Então, o Instituto Chico Mendes é uma das autarquias vinculadas ao Ministério do Meio Ambiente. Entendi. Hoje, quem que está na presidência do Instituto Chico Mendes Nacional? Inclusive, o nosso presidente hoje é daqui da região, é o Marcos Simanovic. Marcos Simanovic, Sim. que foi da Polícia Ambiental daqui do Vale do Paraíba. Ele mesmo. Lembro do Simanovic, boa pessoa, ótima pessoa. Sim, a gente está bem hoje bem na contente. presidência do Instituto Chico Mendes Nacional. Nacional, isso mesmo. Essa autarquia, ela é dividida também por estados? Tem alguma direção estadual ou não? Ela é independente estadualmente? O ICMBio, a sede é em Brasília, né? Então Certo. tem a presidência, tem a diretoria que fica em Brasília. O que tem são órgãos descentralizados de coordenações. Assim, nós temos as nossas gerências. Então, nós aqui no São José dos Campos somos subordinados à gerência regional do Sudeste, que fica no Rio de Janeiro. Aí tem várias gerências regionais no Brasil, né? No Sul, na Amazônia, no Nordeste.
Entendi. São 5 Sim, propriamente. uma por região, uma por cada região. Uma por cada região? Isso, então tem o ICMBio sede e as 5 gerências regionais. Então, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Norte e Nordeste tá vinculado ao Não, Norte e Nordeste. Cada tá. região tem uma gerência. Entendi. E depois tem as unidades de conservação, né, que Tá. são vinculadas a essas gerências. Entendi. E essas unidades de conservação ficam sob o guarda-chuva do ICMBio? Sim, todas as unidades de conservação federais, a gestão delas é a responsabilidade do Instituto Chico Mendes. Tá. As unidades federais, né? Nós temos Entendi. também as unidades estaduais, as unidades municipais, né? É isso que eu ia falar para você. Nas unidades de conservação que são do Estado e que são do município, eu estou te falando isso porque eu já participei, né, já fui daqui da Secretaria do Meio Ambiente aqui em São José, e em São José nós temos criado 2 unidades de conservação de proteção integral. Uma que é do Banhado, né, o Parque Natural Municipal do Banhado, e outra que é o Parque Natural Municipal Augusto Rusque, que era o antigo Horto Florestal, e que hoje também é uma unidade de conservação de proteção integral. Vocês têm algum tipo de, não digo atividade, mas vocês têm algum tipo de gerência sobre unidades de conservação que não sejam as federais? Isso as unidades de conservação regionais, assim, estaduais ou municipais, se reportam também ao ICMBio ou são coisas completamente distintas, independentes? Não. São estruturas distintas, né? Então, as unidades estaduais se reportam ao Estado, Certo. as municipais ao município. O que nós temos é parceria com essas unidades, né? Certo. Então, nós participamos do Conselho do Parque Natural Municipal Augusto Rusque, né? O Horto. Certo. Nós participamos dos conselhos. Vocês têm assento no conselho? Vocês têm uma Sim. cadeira dentro do conselho? Sim, nós procuramos essa parceria com as outras unidades de conservação para atingir aí nossa missão, né? Entendi. Que é cuidar do patrimônio natural. Claro, E claro. sozinho, nem nossa unidade, nem o ICMBio vai conseguir, né? Então, é necessário a parceria com as outras unidades de conservação, é necessário a parceria com as estruturas do Estado, dos municípios e com toda a sociedade, né? Claro, claro. Sozinho, inclusive tem uma piada, né? Que sozinho você não consegue ser nem corno, né? Hoje em dia você precisa de parceria, você precisa estar junto com alguém para você conseguir desenvolver alguma coisa. Bom, e com essa piadinha sem graça, eu passo para um outro tópico aqui para a gente lembrar que esse programa tem o apoio e o oferecimento do Grupo do Ultrafé, um novo conceito em gestão de resíduos sólidos. O Grupo do Ultrafé presta serviço de gestão de resíduos industriais com atuação nas empresas do Vale do Paraíba e em todo o estado de São Paulo. A Dutrafé, a Dutrashop, desenvolve o seu projeto dentro da necessidade do seu cliente, implantando desde a coleta seletiva de resíduos, a educação ambiental, projeto de gerenciamento de resíduos dentro da tua empresa e uma série de especialidades necessárias para uma boa gestão de resíduos dentro da sua empresa. Tudo isso garante que o Grupo do Ultrafé tem excelência no que faz e tem resultados financeiros e também resultados ambientais para a sua empresa. Grupo do Ultrafé, um novo conceito em gestão de resíduos. Bom, o Instituto Chico Mendes, né, tem todo esse trabalho, vocês já desenvolveram esse trabalho magnífico aqui na região do Vale do Paraíba. Vocês estão instalados, vocês estão já com sede definitiva aqui no Vale do Paraíba há quanto tempo, Letícia? André, inclusive, assim, é graças a você, uma dos nossos parceiros, né? A nossa sede está no Parque da Cidade, né? É uma concessão de uso da Prefeitura ao Instituto Chico Mendes. E nós estamos desde a sua gestão como secretário de Meio Ambiente. Foi em que ano mesmo? Eu não me lembro mais. Desde 2007. 2007. Desde 2007. 2010, né? Que 2010. foi construída a sede lá, né? Mas eu digo assim, efetivamente, trabalhando aqui, porque vocês já tiverem outras regiões, vocês já tiverem, acho que em Taubaté, se não me engano. Não, nós começamos junto com o escritório regional em Caraguatatuba, o escritório regional do IBAMA, quando todos éramos IBAMA ainda. Ainda era tudo vinculado ao IBAMA. E éramos vinculados ao IBAMA e fazíamos a gestão junto com o escritório regional. Aí depois, com a divisão, em 2007, aí foi transformado em ICMBio, aí nós viemos fazer a nossa
estabelecer aqui nossa sede aqui em São José dos Campos. Ah, legal. E vocês cuidam do litoral norte também? Não. Só da região do Vale do Paraíba? Só. A APA Mananciais, ela abrange só as cabeceiras, né? Ela não pega toda a bacia do Rio Paraíba do Sul, ela pega os mananciais de abastecimento público, que são o entorno dos reservatórios de Jaguari, Santa Branca, Paraibuna, aqui no estado de São Paulo, e os mananciais de abastecimento, como a bacia do Rio Una, por exemplo, em Taubaté, em Guaratinguetá. Então, a gente não está... Nós não somos uma unidade de conservação, o polígono dela não é contínuo. Elas são subbacias dentro da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Eu acho que é importante a gente também contar que a APA ela foi criada em 1982, né, como você mencionou o decreto anteriormente, e ela foi originária de um trabalho pioneiro de macrozoneamento da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, que ocorreu em 1979 e 80. Ah, legal. Que era capitaneado pelo antigo CEIVAP. Eu falo CEIVAP de propósito, porque era com 2 Es. Tá. Que foi o embrião do atual CEIVAP, do Comitê, né, de integração, da bacia hidrográfica. As bacias de São Paulo, a bacia de Minas, a bacia do Rio de Janeiro, né? Isso, Porque o Rio Paraíba do Sul, para quem não sabe, ele é um rio federal e ele tem aí contribuintes e passa por 3 estados aqui no país. Então, o Rio Paraíba do Sul nasce aqui no estado de São Paulo, passa pelo estado de Minas Gerais e entra, né, e tem sua foz no estado do Rio de Janeiro. Né? Então, ele é um rio federal, né, que passa por esses 3 estados e vocês acabam tendo essa atuação aí interestadual também, né, Letícia? Sim. A APA ela abrange o território no estado de São Paulo, Rio e Minas. Nós agora estamos iniciando o plano de manejo da unidade, que foi bem desafiador, né? Está sendo bem desafiador. E agora a gente está com a missão de visitar todos os municípios que abrangidos pela APA. Então, a gente está percorrendo os estados de Minas e Rio de Janeiro. Vai iniciar agora, né? Essas viagens aos municípios e também aos comitês estaduais. Tá. E em Resende fica a sede do CEIVAP, que é o da bacia, que integra a bacia toda, né? Mas cada estado tem vários comitês. Certo. Ô, Letícia, como é que é a estrutura do ICMBio, né, do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, aqui, né, vocês estão com sede aqui em São José, como é que é a estrutura dela para cuidar de todas essas regiões aqui? Quantas pessoas tem, equipamentos, veículos, etc.? Como é que é a estrutura de vocês? Hoje, em 2018, nós nos tornamos um núcleo de gestão integrada, né, chama NGI, Rio Paraíba do Sul, e integra 2 unidades de conservação, nós, aqui da APA, e também a área Cicuta, que fica em Volta Redonda. A sede aqui de São José, nós temos 8 servidores comigo. Né? Certo. E também tem um servidor na área Cicuta, e agora 2 auxiliares administrativos, um aqui e outro em Volta Redonda. Veículos, a gente tem um veículo que nos atende, né? A gente tem 2 aqui, 2 lá em Volta Redonda. Mas o desafio é grande, assim. Então a gente está com uma equipe hoje até considerada boa, né? Vários técnicos, né? São os analistas ambientais, com muita capacidade. Qual que é a formação do pessoal? A maioria é biólogo, o Fernando é ecólogo. A nossa equipe é bem diversa, tem economista, tem... Ah, legal, multidisciplinar mesmo, multidisciplinar. Né? A maioria é biólogo, né? A maior parte do pessoal. Bom, o pessoal que normalmente faz biologia, normalmente a tendência é entrar por essa área ambiental, né? O pessoal antigamente falava que quem fazia biologia dá aula. Hoje não, hoje quem faz biologia vai para as unidades de conservação, entra para esse meio ambiental, que é um campo vasto, né, Letícia? Tem um campo enorme, né, de trabalho, né? Tem um campo excelente, assim. Eu fico muito satisfeita quando eu vejo que alguém decide ser biólogo, assim, porque o mundo precisa de mais biólogos e ecólogos, né? Então, eu acho que é uma profissão, além de linda, né, como missão, tem um campo muito, muito atuante, sim. Ah, legal. E a gente estava conversando agora, Letícia e Fernando, né? O Instituto Chico Mendes, além desse trabalho todo com biodiversidade que vocês fazem, né? Esse trabalho de proteção de biodiversidade, que vocês já fizeram em São Francisco Xavier com a Jacutinga, com o Muriqui e com o Sagui da Serra Escuro, vocês têm um trabalho também em cima da questão da água, né? Por isso que chama APA Mananciais do Rio Paraíba do Sul. Até tem um vídeo aí que eu vou pedir para o Jodel deixar ele na agulha aí para a gente soltar.
E vocês têm um trabalho muito importante na questão da bacia, da produção de água, né, Letícia? Sim, assim, isso que o Fernando falou, né, de que a gente precisa fazer o trabalho com parcerias, assim, porque é uma missão muito grande. Então, a gente tem como parceiros, assim, as instituições aqui que São José, tem INPE, ITA, os próprios comitês, mas é um desafio muito grande, assim, a questão da água, né? A gente consegue fazer alguns programas, né, de restauração florestal. Então, assim, é um desafio. Eu acho que isso é para a sociedade, na verdade, né, a conservação da água. Sim, ainda mais assim, você me falou que vocês têm uma equipe, pelo menos de 8 analistas, né, que trabalham aqui. Para trabalhar com uma bacia inteira em 3 estados, assim, parece que é uma equipe grande, né? Você está satisfeita porque você está com uma equipe grande, era você, o Fernando e mais um, né? Mas assim, agora você tem 8 pessoas, mas mesmo assim, mesmo 8 pessoas, assim, o desafio é gigantesco, né? Porque é uma bacia muito grande e com várias complexidades, né? Cada bacia tem cada local tem uma característica diferenciada, né, Letícia? Sim, é desafiador, sim. Mas eu acho que a gente só vai conseguir vencer com os parceiros mesmo. Assim, sim, com certeza. A gente começou pequeno, né? Era só eu. Aí veio o Fernando, depois a gente foi ampliando a equipe. E hoje a gente está com uma equipe considerada grande, até para os padrões do ICMBio, assim. Mas o desafio é enorme, porque a gente está numa região entre eixo Rio-São Paulo, de grande antropização, né? E conciliar a conservação com a questão da pressão urbana é bem desafiador mesmo. Grandes empreendimentos, então, assim, tem que conciliar tudo isso. Por isso é a categoria de uso sustentável, né? Legal. Vou dar um recadinho ao meu amigo Marcos Simanovic, que já foi aqui da Polícia Ambiental, que já enfrentou o mesmo problema de falta de estrutura. Vamos lá, Marcos, vamos dar uma atenção aqui para a região do Vale do Paraíba, aqui, vamos dar uma força para a gente fortalecer os escritórios de ICMBio aqui na região. Simanovic é um cara muito bacana, eu gosto muito embora eu tenha várias reservas, pessoalmente, várias reservas com relação à atuação do governo federal na área de meio ambiente, mas acho que foi uma medida acertada colocar o Simanovic onde está hoje, no Instituto Chico Mendes, porque o Simanovic, pelo que eu conheço, pelo que a gente trabalhou junto aqui, realmente sempre foi uma pessoa empenhada, uma pessoa dedicada. Eu acho que foi uma das poucas coisas que a gente não tem o que criticar dentro do governo federal. Eu, pessoalmente, não vocês, que vocês são servidores, vocês não se metem nessa alçada. Mas eu, assim, eu faço muitas críticas, né, não só ao governo federal, mas também ao governo do Estado, próprio governo municipal. Eu já tive aqui com o secretário de Urbanismo e Sustentabilidade, aqui, o meu amigo também, o Marcelo Manara, e de vez em quando a gente sempre dá uma cutucada, porque a gente que é do lado ambiental, se a gente não cutucar, a coisa não anda, né? Então tem que dar as cutucadas aqui para a gente fazer com que as coisas aconteçam. Simanovic é um profundo conhecedor aqui do Vale. Sim, né? sim. Eu, inclusive, assim, só para dar um histórico rápido aqui do Simanovic, ele era coordenador aqui da Polícia Ambiental, aqui do Vale do Paraíba, ficava também lá no Parque da Cidade. E uma vez eu mandei para o Simanovic várias fotos, que a gente tinha feito umas fotos aéreas de helicóptero, na região de Pindamonhangaba, e a gente descobriu no meio de um capão de vegetação, assim, do meio de uma área, quase que uma floresta, assim, na beira do Paraíba, a gente descobriu que no meio dessa floresta estava tudo desmatado e tinha uma cava de areia, de exploração de areia. E eu tirei várias fotografias e mandei para o Simanovic. Aí o Simanovic me pediu mais referência, porque ele falou que ele já tinha mandado a equipe lá e que eles rodaram e não conseguiram encontrar exatamente o local. Aí eu passei um pouco mais de referência para eles conseguiram entrar na mata e conseguiram dar o flagrante e embargaram a atividade lá. Então, se o Simanovic se assistiu o nosso programa lá, ele vai lembrar disso que eu estou falando, porque ele realmente ele foi um grande parceiro aqui na Polícia Ambiental e, como eu já falei, assim, é uma pessoa que eu tenho muita confiança nesse cargo que ele está ocupando hoje na coordenação aí do Instituto Chico Mendes. Bom, gente, como a gente estava falando de água, nosso programa, o bate-papo aqui vai ficando bom e a gente vai avançando no tempo. E a gente tem um vídeo que foi produzido pelo Instituto Chico Mendes, que é um vídeo muito bacana. Vocês produziram com quem esse vídeo, Letícia? Olha, ele é um vídeo bem caseiro, na verdade. Foi produzido com a nossa equipe, né? E uma empresa de Juiz de Fora, na época, que era um recurso de compensação ambiental, né, que nós tivemos.
E aí, mas bem pouco. Então, assim, todo o texto, as viagens que foi feito, foi pela nossa equipe. Foi toda a equipe daqui? E aí, mas o câmera, quem fez o release assim, do programa foi essa equipe de Juiz de Fora. Ah, legal. Parabéns. Ficou muito bom o vídeo. Eu já assisti esse vídeo, tanto que eu vou passar ele aqui agora para a gente assistir, depois a gente faz um comentário, antes do final do programa. E tem alguns depoimentos bacanas do Antônio Nobre, daqui do INPE, né, que fala sobre rios voadores. Eu já falei várias vezes aqui no programa sobre a questão dos rios voadores. O Nobre aparece nesse programa também falando um pouquinho dos rios voadores. O meu amigo Wilson Cabral, lá do ITA, também aparece falando um pouquinho sobre bacia. E vamos assistir um pouquinho esse vídeo e depois a gente bate um papinho rapidinho sobre ele. Vamos lá, Jodel, pode soltar. A água circula na natureza há bilhões de anos. A que consumimos hoje é a mesma de outras eras. É o chamado ciclo da água. A evaporação da água da superfície na Terra pela ação dos raios solares e a transpiração dos seres vivos formam nuvens. E a água volta à Terra em forma de chuva. Esse movimento permanente é o que mantém a vida no planeta. Mas se a quantidade de água é praticamente a mesma, por outro lado, a população mundial tem crescido rapidamente. O uso prioritário é para o consumo humano. 70% vai para a agricultura, na irrigação. Outros usos são para indústrias, lazer e produção de energia. No Brasil, uma importante produtora de água para a região sudeste é a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. A bacia é todo o território que abriga as nascentes, os afluentes e o próprio Rio Paraíba do Sul. Além disso, existem represas construídas para controlar a vazão da água e formar volume para as usinas hidrelétricas. As principais são Paraibuna, Jaguari e Santa Branca, no estado de São Paulo, e Funil e Vigário, no estado do Rio de Janeiro. Todo esse complexo de águas leva abastecimento a mais de 15 milhões de pessoas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Da região onde a bacia está localizada, muito da cobertura florestal natural se perdeu. Um dos motivos foi o uso intenso para plantações de café no século XIX. Atualmente, somente cerca de 30% da área da bacia é coberta por vegetação florestal. 60% são de pastagens. A partir de 1979, um trabalho pioneiro no Brasil começou a olhar a bacia hidrográfica como instrumento de planejamento e gestão. Foi realizado o macrozoneamento da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, ação que avalia as formas de ocupação do território, pensando em seu planejamento, conservação e recuperação ambiental. Assim, em 1982, foi criada a APA Mananciais do Rio Paraíba do Sul. O principal atributo de criação, de proteção da APA, são os mananciais de abastecimento público. São subbacias a montante da captação do ponto de água daquele município, então a APA protege aquelas subbacias que abastece aquele determinado município. Então a APA ela se estende ao longo do Vale do Paraíba, na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, entrando nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, perfazendo em torno de 600 mil hectares. APA é Área de Proteção Ambiental. A que está no Vale do Paraíba é a APA Mananciais do Rio Paraíba do Sul. APA é uma unidade de conservação de uso sustentável. Significa que pessoas podem morar e exercer suas atividades dentro da área, contudo, conciliando o desenvolvimento com a conservação ambiental, ou seja, buscando sustentabilidade. A APA é administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. A principal finalidade dele é a criação, proteção e gestão das unidades de conservação federal do país. É o caso da APA Mananciais do Rio Paraíba do Sul. Todo o trabalho desenvolvido na APA tem como principal objetivo preservar um importante recurso, a água. Mas por que ela está se esgotando? Uma das causas da crise hídrica atual está na forma como convivemos com esse recurso.
O crescimento populacional e das cidades, uso indevido do solo e desmatamento, poluição da água, destruição das várzeas, retirada das matas ciliares que protegem as margens dos rios e represas e perda da cobertura vegetal das nascentes. Tudo isso prejudica e afeta diretamente a quantidade e a qualidade da água. E se a gente pensar, por exemplo, nos mananciais, na proteção dos mananciais, quem usufrui, por exemplo, quando eu sou um produtor rural e eu desmato uma área que deveria ser uma área de proteção de mananciais, está ganhando, vamos dizer, dinheiro, entre aspas, ao explorar essa área. E ele está gerando um prejuízo para toda a sociedade, que é o quê? Ele está aumentando a quantidade de sedimentos que aporta daquela área para os cursos d'água, por erosão. Né? Ele está diminuindo a infiltração natural e, consequentemente, a capacidade do sistema de prover água quando o período for seco. Né? Manter uma produção de água, uma quantidade de água que vem desses mananciais subterrâneos no período seco. E isso é um custo para toda a sociedade. Outra causa da crise de água está relacionada à falta de chuva devido à diminuição do volume de nossos rios voadores. Rios voadores são massas de ar carregadas de vapor de água impulsionadas pela força dos ventos. Rios voadores são fluxos de água, só que na forma vaporosa, né, dentro de uma região definida da atmosfera, que não são necessariamente canais, mas que formam estruturas filamentares como se fossem rios mesmo, e que transportam uma grande quantidade de matéria-prima para a chuva, que é vapor de água. Dessa forma, desmatamentos que ocorrem na Amazônia e nas regiões por onde os rios voadores passam reduzem a umidade que chega, por exemplo, no Vale do Paraíba. Menos umidade, menos água. Ainda de olho em nossas ações, vale lembrar o quanto desperdiçamos água. Tubulações com vazamento, irrigação de lavouras e uso em empresas sem projetos sustentáveis. E também dentro de nossas casas. Praticar o uso eficiente da água e a reutilização são necessidades urgentes. Repensar nossos hábitos de consumo e acabar com o desperdício de água são algumas ações que podemos adotar para ajudar a diminuir o problema. A gente desperdiça bastante. E desperdiça em vários níveis, né? Não só o cidadão comum, o cotidiano, do tomar banho, do lavar roupa, do lavar louça, do aproveitamento da água no lar, até a questão comercial, industrial. E também tem outra coisa atrelada que é a energia. Quando a gente consome energia no Brasil, de certa forma a gente está consumindo água, né? Porque boa parte do nosso provimento elétrico é oriundo de hidrelétricas. O uso eficiente é usar da melhor forma possível, de maneira a você otimizar cada gota. Outra ação fundamental é conservar e recuperar florestas nativas. A Mata Atlântica é uma das regiões mais ricas em biodiversidade do mundo, mas é a segunda mais ameaçada. Cada elemento aqui tem uma função e depende do outro para manter o equilíbrio. Florestas mantêm a vida dos animais e os animais a vida das florestas. Uma cooperação onde todos são importantes para tudo funcionar perfeitamente e ainda trazer benefícios para o ser humano. Serviços ambientais são os benefícios que advêm do funcionamento dos ecossistemas, dos sistemas naturais, das florestas e de outros sistemas, dos quais os seres humanos se apropriam para o seu bem-estar, para o desenvolvimento econômico, para a sua vida. O problema é quando vários desses elementos são ameaçados. Só na APA Mananciais do Rio Paraíba do Sul existem diversas espécies ameaçadas. Por exemplo, o sagui da Serra Escuro, a jacutinga e o muriqui do Sul. Essas espécies correm sério risco de extinção, ou seja, de desaparecerem para sempre. O sagui da Serra Escuro é endêmico da Mata Atlântica da região sudeste. Isso significa que ele só existe aqui. Com o desmatamento, o habitat dele é cada vez menor e faltam corredores ecológicos, espaços preservados que ligam as matas que ainda restam. A jacutinga está ameaçada de extinção devido à caça e à extração ilegal do palmito jussara. Os frutos desse palmito são o principal alimento da jacutinga. Outra espécie que entra nessa lista é o muriqui do Sul.
também endêmico, que necessita de floresta de grande porte, preservada, para sobreviver. Na flora local, está sumindo a araucária, o imponente pinheiro brasileiro que produz o pinhão, um dos principais alimentos para a fauna durante o inverno. Se falta um, prejudica outro. Uma cadeia de elos quebrados que afeta as nascentes de água. A conservação das espécies aqui na mata é importante porque as espécies também são responsáveis para a manutenção da mata mesmo. As espécies que temos aqui, como o jacutinga, os muriqui, outros macacos e mamíferos que comem muitos frutos, engolem semente e dispersam as sementes. Assim, eles atuam como jardineiros da própria floresta, são responsáveis para a floresta que também produz vários outros produtos, serviços ecossistêmicos para a gente, como a água também. A APA Mananciais do Rio Paraíba do Sul possui enormes desafios. O maior deles é mostrar que essa unidade de conservação pertence a todos nós. Hoje, com a crise da água, precisamos encontrar nosso papel na busca coletiva de soluções para o problema. Recuperar mananciais e conservar a biodiversidade. Garantir mais qualidade e quantidade de água. Mas esse não é um trabalho para apenas uma instituição. A APA depende do compromisso de todos. Na verdade, nós já passamos esse momento do despertar da consciência. Assim, eu acho que agora é o momento de ação, de agir. Não é uma pessoa, não é um indivíduo, e nem uma instituição sozinha, mas um trabalho coletivo de restauração do que tudo que foi perdido até agora. A água é nosso patrimônio e nossa responsabilidade. E a APA Mananciais do Rio Paraíba do Sul é um instrumento da sociedade para cuidar de nossas águas. Legal, gente, bacana, ficou muito bom o vídeo, viu? Não é um vídeo tão amador assim como você falou, né? Até o Jodel lá na área técnica lá já veio aqui, já falou, não é tão amador assim não, o vídeo está bem produzido, muito bem bacana, muito bonito inclusive o vídeo, vários depoimentos aí do Antônio Nobre, do Wilson Cabral, de várias pessoas aí, e essa questão da água é uma questão fundamental mesmo, né, Letícia? Sim, e esse vídeo foi elaborado, né, na época de 2014, 2015, quando tivemos a grande crise hídrica, né? Isso. Então, tanto que a imagem da represa, você vê como está baixo, né? Sim. Então, foi no auge da crise hídrica. Então, assim, a gente tem que sempre estar... É um trabalho contínuo de parcerias mesmo, né? Sim. A gente tem que estar vigilante. Nós estamos na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, responsável pelo abastecimento de mais de 20 milhões de pessoas, né? Rio, São Paulo, Vale do Paraíba. Então, é uma responsabilidade grande de todos nós, né? Não só o Instituto, mas toda a sociedade e todos que estão aqui localizados aqui na região. Com certeza. Não, e a água daqui do Vale do Paraíba Paulista, ela abastece a cidade do Rio de Janeiro também, né? Porque quando o Rio Paraíba atravessa do estado de São Paulo para o estado do Rio de Janeiro, tem uma transposição de água para o complexo do Guandu, para o Rio Guandu, no Rio de Janeiro, né, que o Rio Guandu do Rio de Janeiro é onde faz a captação de água para servir a cidade do Rio de Janeiro. Então são milhões de pessoas realmente que dependem dessa água do Paraíba, então é extremamente importante, né, essa proteção. Fernando, e assim, o Instituto Chico Mendes cuida dos reservatórios também, né? Vocês cuidam dessa parte aqui da proteção dos reservatórios. A gente está falando tanto de água, o vídeo todo é voltado para a água, vocês fizeram esse vídeo de uma forma oportuna, né, dentro de uma crise hídrica que a gente estava vivendo. E o Instituto Chico Mendes cuida dessa parte dos mananciais também, né? Sim, André. A unidade que a gente faz a gestão, ela abrange, ela protege os reservatórios do Rio Paraíba do Sul, aqui no estado de São Paulo. Como é que você faz a proteção do reservatório? É a grande caixa d'água do estado do Rio de Janeiro, né? Então, o Paraibuna, a represa de Paraibuna é o principal reservatório, né? 50% de tudo que é armazenado de água que vai abastecer o estado do Rio de Janeiro está ali em Paraibuna. Depois o reservatório de Jaguari
é importantíssimo, né? Agora ele tem... Esses reservatórios, eles são... Bom, primeiro eles tiveram uma importância inicial, que foi regularizar o Rio Paraíba do Sul, né? Então, diminuiu o regime de enchente e seca do Rio Paraíba do Sul, que permitiu aí que ocupar até algumas áreas que a gente deveria não ocupar, né? Algumas várzeas que não deveriam ter sido ocupadas. O banhado aqui em São José, por exemplo, né? Sim. Então, teve essa primeira importância de regularizar a vazão do rio, né? A vazão do rio. E depois essas represas elas foram eletrificadas e tem a sua importância de geração de energia elétrica. Mas esses reservatórios, eles são importantíssimos para milhões de pessoas, como você falou. A região metropolitana do Rio de Janeiro depende exclusivamente das águas do Rio Paraíba do Sul. Depois, quando o Rio Paraíba do Sul ele entra no estado do Rio de Janeiro, mais da metade de toda vazão do Rio Paraíba do Sul, ela é transferida para o Rio Guandu e vai abastecer o estado do Rio de Janeiro. Então a gente tem 15 milhões no estado do Rio de Janeiro, nós temos aí em torno de 2 milhões na própria Bacia Paulista, né? Na própria bacia do Rio Paraíba do Sul. E nós temos também agora, a partir de 2017, o Rio Paraíba do Sul foi socorrer o abastecimento da região metropolitana de São Paulo, né, através do sistema Cantareira. Então, tem 20 milhões na região metropolitana de São Paulo que também recebem água, recebem a água do Rio Paraíba do Sul. A própria bacia do Rio Piracicaba, que estava estrangulada com a transposição feita pelo sistema Cantareira, ela também teve um alívio a partir da transposição do Rio Paraíba do Sul. Então, assim, a gente costuma falar que aqui no Vale a gente tem algumas joias, né? Então, a gente tem a preciosidade da Serra da Mantiqueira, da paisagem e da biodiversidade da Serra da Mantiqueira. A gente tem a Serra do Mar, a gente tem o Mar de Morro, o Mar de Morros, né? Todo esse relevo do Vale do Paraíba. E a gente tem esses reservatórios de água que são preciosos para a qualidade de vida das populações do sudeste do Brasil. Como é que atua na proteção do reservatório? Só para eu entender, só para eu entender como é que, assim, da parte ciliar, essas coisas, o Instituto Chico Mendes tem alguma atuação nessa proteção dos reservatórios, na vegetação dos reservatórios, alguma coisa? O documento que orienta a gestão das unidades de conservação é o plano de manejo. Tá. O plano de manejo da APA, Mananciais do Rio Paraíba do Sul, ele está em elaboração. Tá. Então, até a gente conseguir concluir o plano de manejo, nós temos algumas outras ferramentas para atuar no território, né? A APA ela é criada para o ordenamento territorial, né? Então, o ordenamento territorial é um plano diretor, né? Seria um plano diretor. Certo. É o carro-chefe dessa categoria de unidade de conservação. Mas a gente também atua junto aos licenciamentos ambientais, então compatibilizar os empreendimentos para que eles conservem também o meio ambiente ou que diminua o impacto sobre o meio ambiente e a fiscalização ambiental. E tem também os projetos, que a gente costuma chamar de agenda positiva, né, que eu acho que é o mais importante, que é trazer a sociedade, fazer as parcerias para a conservação do território. Ô Letícia, assim, a gente está chegando já no finalzinho do programa. Eu queria só perguntar e deixar claro uma coisa para muita gente que está nos ouvindo, que o Instituto Chico Mendes não faz licenciamento ambiental, né? O Instituto Chico Mendes, inclusive, ele dá diretrizes muitas vezes para o licenciamento ambiental. Quem licencia é o IBAMA, né, a nível federal, ou o órgão estadual, né, a CETESB, os órgãos estaduais, mas o Instituto Chico Mendes não faz licenciamento ambiental, não é isso? Não, é isso. O Instituto Chico Mendes não é órgão licenciador. O licenciador no âmbito federal é o IBAMA. Certo. E no âmbito estadual, aí no caso são os órgãos ambientais do Estado, né? Aqui em São Paulo, o CETESB, né? E aí tem no Rio, que é outro. Eu te perguntei isso pelo seguinte, eu me lembro que no licenciamento ambiental do aterro sanitário de São José dos Campos, precisou de uma manifestação do Instituto Chico Mendes, mas não era o órgão licenciador, sim, precisou de uma manifestação. Como é que é essa manifestação? Vocês têm que dar manifestação em todos os licenciamentos? Sim, os licenciamentos que tem EIA-RIMA, né, Estudo de Impacto Ambiental, vem para nós para emitirmos uma autorização para o licenciamento. Então, fazemos a análise técnica dos estudos e nós emitimos a autorização para o licenciamento, no caso, para o órgão
que vai licenciar. Ah, tá. Então só com autorização do Instituto Chico Mendes é que o licenciamento dá prosseguimento. Sim, sim. Ah, então tá bom. Então fica importante, hein? No caso dos empreendimentos de significativo impacto ambiental, com significativo impacto ambiental. Nos demais empreendimentos, o órgão licenciador dá ciência para o Instituto Chico Mendes. Tá. E quando necessário, quando o ICMBio acha necessário, ele pode contribuir com esse licenciamento. Mas nos casos de licenciamento com EA-RIMA, todos eles passam pelo ICMBio. Todos eles passam pela autorização do ICMBio. Tem uma manifestação do ICMBio. Qual que é um licenciamento que tem impacto ambiental? O que seria esse impacto ambiental? Impacto sobre vegetação, sobre água, sobre biodiversidade? Seria nesse sentido? Relevante impacto ambiental, vamos dizer assim. Sim. O instrumento de licenciamento, quem define é o órgão licenciador. Né? Tá. Então, empreendimentos maiores, eles são feitos com base no estudo de impacto ambiental. Para empreendimentos menores, o Estado, através do órgão licenciador, ele pode definir instrumentos mais simplificados. E aí não seria o caso de EA-RIMA. Agora, quais são os impactos ambientais? Aí vai depender do tipo de empreendimento, né? Se é uma atividade de mineração, se é uma duplicação de uma rodovia, se é uma transposição de águas e por aí vai. Entendi. Não, perfeito, gente. Bom, gente, lembrando que esse programa tem o apoio e oferecimento do Grupo do Ultrafer, um novo conceito em gestão de resíduos. O Grupo do Ultrafer que presta gestão de resíduos industriais, com atuação nas empresas aqui da região do Vale do Paraíba e em todo o estado de São Paulo. Grupo do Ultrafer, um novo conceito em gestão de resíduos. Bom, gente, e chegamos ao final desse programa. Eu queria agradecer muito aí a presença de vocês aí, que estão no horário de trabalho de vocês aí, estão deixando, estão no meio do corre-corre aí, vieram dar esse tempinho para trazer essa contribuição para a gente e explicar para as pessoas o que é o tal do ICMBio, né? Que a gente vê muitas vezes escrito ICMBio, e muita gente pergunta o que é esse ICMBio? Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. Ele era um órgão do IBAMA, hoje ele é um órgão separado do IBAMA e que ele trabalha com tudo isso que a gente comentou. Se você pegou o programa no fim e pegou só essa explicação, assista o programa inteiro para você entender qual é o trabalho, que é um trabalho muito grande, muito importante, muito relevante do Instituto Chico Mendes. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui, Letícia e Fernando. Pode dar o telógrafo de vocês. Nós que agradecemos o convite, André, muito obrigada e boa tarde a todos. Até a próxima. Sim. Muito obrigado, André. Nós desejamos vida longa e com qualidade a todos os brasileiros, a todas as pessoas e as formas de vida. E muito obrigado, André. Até a próxima. Eu é que agradeço mais uma vez o fato de vocês aceitarem o meu convite e estarem aqui hoje com a gente poder trazer esse esclarecimento, tá joia? Gente, um grande abraço no coração de todo mundo, uma boa tarde, fiquem com Deus, um abraço. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.